Graças a Deus as coisas começaram a se encaixar, né? Elas demoraram um pouco, mas elas estão se encaixando. A gente sabe de todas as dificuldades do clube, sabemos do momento que o clube está passando, né? E nós temos que nos superar cada dia, tirar todas as forças que a gente tem e não tem, para que a gente possa tornar as coisas mais fáceis. Com a chegada do professor Luxemburgo, eu acho que eu não preciso nem comentar, né? É só olhar os números dele e ver da grande melhora que a gente teve em todos os sentidos, né? Ele veio brigando muito pelos jogadores, pelos funcionários, para que os compromissos, né, sejam colocados em dias, porque isso dá uma segurança muito maior para todos os funcionários, todos aqueles que pertencem à família Cruzeiro. E tem dado certo. Dentro de campo também ele tem nos passado toda a experiência dele, um treinador que já ganhou quase 50 títulos na carreira, então ele tem uma bagagem muito forte, uma autoridade muito expressiva para passar para todos nós jogadores, e as coisas estão acontecendo. A gente sabe que o caminho é ainda muito longo, né? A gente perdeu muitos pontos no decorrer dessas primeiras rodadas, e a gente vai ter que dar um gás total aí para recuperar esses pontos e buscar o acesso, que é o objetivo de todos. Ele só fala nisso e tem passado essa mensagem para todos nós. Então, dentro do grupo, do vestiário, não se fala em outra coisa a não ser lutar com todas as forças para conseguir o acesso. Pro Cruzeiro do Luxemburgo, que sonha e que tem como meta entrar no G4, não é um grande resultado, porque o Goiás está somando ponto lá em cima. O Confiança já está bem fadado a conhecer a Série C no próximo ano. Chegando com as informações do Cruzeiro, o Emerson Pansieri trazendo de prima uma boa notícia, porque rebaixamento na justiça pela FIFA não acontece mais, Pansi. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço para você, Alexandre Simões, quem nos acompanha na turma do Bate-Bola. Não acontece não. O torcedor, ele sempre ficava aflito, Léo, quando vinha esse assunto de Denilson. Denilson, inclusive, é jogador do Brasil de Pelotas. Todo mundo ficava querendo saber onde que tá o Denilson, o que tem a ver o Denilson. Vamos explicar. O Denilson teve aquela punição do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Denilson em 2016. Ele pouco jogou no Cruzeiro, a verdade é essa. Muito boa observação. Quase nada, né? Não tô falando nem tecnicamente, tô falando de número de jogos mesmo. Ele pouco jogou no Cruzeiro, mas a dívida ficou para trás. A dívida ficou para o Cruzeiro pagar. E aí caiu na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, com essa missão de resolver uma parada dificílima, porque ainda na época do Conselho Gestor, o Cruzeiro viu os menos 6 pontos, começou a Série B do ano passado com os menos 6 pontos, foi um trauma. Naquele momento o Cruzeiro achou que não atrapalharia a vida dele e atrapalhou. A gente não pode esquecer desse detalhe também. E o Cruzeiro teve hoje a boa notícia, Léo Figueiredo, pra gente confirmar e ratificar. Tá no nosso site também, a turma que gosta de acessar as redes sociais da Rádio Itatiaia, pra gente trazer também no radinho e pra você ligado no YouTube. O Al-Ahda comunicou à FIFA que recebeu do Cruzeiro o valor de 8 milhões de reais aproximadamente. Tem taxa, tem juro, tem correção na cotação atual desse empréstimo do volante Denilson, e já pediu à FIFA que a situação seja regularizada, que isso não avance mais, que essa questão seja encerrada, confirmando então algo que o Cruzeiro também trouxe na última sexta-feira, esse pagamento referente a essa dívida de 2016. Ou seja, o Cruzeiro não cai para a Série C. O torcedor fica tranquilo, sossegado. Mais um caso resolvido. Inclusive, falei do Sérgio Santos Rodrigues, ele utilizou as redes sociais, Léo, para colocar oficialmente menos uma. Você mostra o alívio também do gestor do clube com essa situação resolvida. Colocou até uma nota lá do time, do Al-Ahda, assinada pelo CEO Khalid Rashid El Hanei. Ele era o que avalizou essa situação aí do Cruzeiro resolver essa questão referente ao Denilson. Com certeza, Léo, é um alívio para o torcedor. Sem dúvida alguma. Tinha essa sombra, esse fantasma de negócio de Série C para o Cruzeiro, rebaixamento por uma dívida da FIFA. Pansieri está trazendo, está resolvida. O Cruzeiro precisa resgatar não só um bom futebol dentro do campo, mas a sua credibilidade fora do campo, com os parceiros, com os bancos,
com os outros clubes, né? O Cruzeiro precisa resgatar a sua imagem, que foi bastante arranhada nos últimos anos. Ô Simões, você acha que uma boa notícia que acontece fora do campo, de alguma forma pode refletir dentro do campo, principalmente para os caras há mais tempo no clube? Fábio, Rafael Sobis, que acompanham, que vivenciaram toda a crise. Chega lá no vestiário, olha, os salários estão sendo colocados aí em dia, hoje inclusive pagaram a dívida lá, a gente não vai ser rebaixado no tapetão. Você acha que isso dá mais gás, dá tranquilidade pra rapaziada, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Olha, Léo, um abraço, Pance. Eu acho que assim, né, com certeza o salário em dia colabora demais. Essa questão da dívida na FIFA, eu acredito até que dá um alívio muito maior no torcedor, né, que vivia esse pesadelo aí de um possível rebaixamento à Série C, e isso era real. A própria diretoria do Cruzeiro já colocou isso, que se essa dívida não fosse paga, o clube poderia ser punido dessa maneira. Agora, o que impressiona a gente, Léo, é alguns jogadores que provocaram essa dívida gigantesca do Cruzeiro na FIFA, né? A gente pega aí o Denilson, tem do Riascos, quer dizer, Cruzeiro torrando dinheiro com um jogador que não deu retorno algum. Tem a dívida do Arrascaeta. Claro, você contratou, você tem que pagar, né? E isso é básico. Agora, de toda forma, realmente, futebol, dinheiro jogado fora totalmente, sem pegar um empréstimo do Denilson, que hoje está no Brasil de Pelotas. Eu acho que ele não completou 10 partidas pelo Cruzeiro. O clube já pagou uma parte, quer dizer, são por quase 10 milhões de reais. Se a gente pensa que o clube desfez de um patrimônio que era Campestre 2 por 13, 14, na hora que você bota isso na balança, Léo, isso provoca até depressão no torcedor cruzeirense. Sem dúvida alguma, principalmente quando se fala no Denilson, porque o Pansieri ressaltou bem, não deixou nenhuma saudade, inclusive dentro do campo. Por falar em dentro do campo, o Cruzeiro se prepara para um jogo difícil contra o CRB no final de semana. O CRB está caindo uma posição com essa vitória do Goiás, mas faz uma grande Série B. E dentro do campo, Pance, tem boas notícias também, tem jogadores podendo voltar. Como tá dentro do campo o Cruzeiro? O que traz também pra gente só lembrar que a Transferban, que é aquela punição, o Cruzeiro ainda tá impossibilitado de registrar atletas. É uma questão ainda que o Cruzeiro precisa resolver e não pode contratar, não pode registrar novos jogadores. Para falar sobre o campo, o que teve hoje, o que a gente sabe e pôde apurar é que foi um trabalho muito intenso, dentro da linha do que já projetava o técnico Vanderlei Luxemburgo, com o Cupertino, né, auxiliar dele. O Melo estava preparando a turma também na semana passada, e esse trabalho em conjunto é um trabalho que é feito de forma coordenada entre as partes da comissão técnica. Foi um trabalho muito intenso e ele tá quebrando a cabeça. Ontem vocês debateram muito sobre essa questão do Marcelo Moreno, que vai ser se uma ausência para esse duelo contra o CRB e outros jogos, porque o Marcelo Moreno já serve a seleção boliviana, compromissos com a seleção boliviana nas eliminatórias, e aí tem essa possibilidade de Thiago, de Rafael Sobis, de buscar alternativas no elenco, mas para dar uma clareada também sobre a situação de jogadores que estavam no departamento médico e vão trabalhando a parte física. Hoje o Lucas Ventura que foi resgatado do Cruzeiro, né? Na verdade é essa, ele chegou a ter proposta de clubes fora e ali o Cruzeiro deu oportunidade para ele, teve possibilidade de ficar e renovar um contrato com o Cruzeiro, trabalhando a parte física, quem sabe seja um jogador aí para ser utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo. Ele gosta de novos atletas e o Nonoca ainda é muito novo, né? O Lucas Ventura é muito novo. O Cáceres também trabalhou a parte física em campo. O Ariel Cabral hoje fez trabalho interno. São situações do Cruzeiro que não dá para cravar, Léo, mas são jogadores que estão tentando aí se condicionar para que possam logo ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, Léo. Acredito principalmente o Cáceres, que tá fora já há algum bom tempo, né? O Cáceres vinha jogando bem na lateral direita do Cruzeiro. O Norberto, que se lesionou, também vinha correspondendo, mas acaba sobrando pro Rômulo, que se acostumou nos últimos anos a jogar como um volante, jogar na lateral direita. A volta do Cáceres, na minha opinião, seria uma volta bastante importante pro time do Cruzeiro. O Wellington Campos está passando uma informação pra gente aqui na linha interna, que o Cruzeiro teve um jogo alterado. O jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta, Pansieri, que era dia 7 de setembro, terça-feira,
passou para o dia 11 de setembro, que é um sábado, jogo 11 da manhã. Então o jogo do Cruzeiro contra a Ponte passou de terça para sábado, o jogo vai ser às 11 da manhã. Arrematando o Cruzeiro, Pansieri. E tem a ver, viu, Léo? Pode ter a ver essa situação dessa remarcação do jogo, da alteração da data, com o tempo que o Cruzeiro precisa para deixar a Arena do Jacaré à disposição, né? Também tem isso, a gente sabe que o campo precisa dar uma remodelada, dar uma tratada na grama, já que o Cruzeiro busca essa liminar para que ele possa mandar jogos fora de Belo Horizonte. É uma situação que pode acontecer, Simões. O Cruzeiro tem aí uma possibilidade muito grande de voltar a um campo que, num passado não muito distante assim, Simões, foi um palco de alegrias do Cruzeiro. Sim, exatamente. Mas 2 aspectos, né? Foi um pedido do Cruzeiro, com a concordância da TV, está na tabela da CBF, mas um aspecto que tecnicamente pode prejudicar bastante. O jogo passou para as 11 horas da manhã. E já está fazendo muito calor em Belo Horizonte, e se a gente for pegar é quase meio de setembro. A tendência é de que o calor seja ainda maior. E a temperatura afeta diretamente no rendimento das equipes, então isso aí é um aspecto que pode prejudicar, lógico, os 2 lados, mas a tendência é que o Cruzeiro esteja mais buscando o resultado e sem dúvida prejudica mais o time da casa. Lembrando, Léo, desculpa, que no dia 4 de setembro, meu aniversário, dia 4 de setembro. Cruzeiro faz jogo, viu? Contra o Goiás, partida na Serrinha, às 7 horas da noite. Tem essa missão antes aí do dia 11, Léo, desculpa. Tá perdoado, Pansieri. É nada mais, nada menos que o Cruzeiro tem pela frente, segundo e terceiro colocados da Série B neste momento.